A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos ao EBD em Foco, a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da lição número 6 do segundo trimestre de 2016. Para quem não sabe, meu nome é Herberson e o EBD em Foco é um site, uma plataforma que tem como objetivo principal fornecer conteúdo para todos aqueles que acreditam na escola dominical, para todos aqueles que acreditam que a escola dominical tem sido uma organização que tem mudado vidas, que tem transformado vidas. E você, como educador cristão, tem como principal objetivo mudar vidas. Você tem como principal objetivo transformar a vida dos seus alunos. Seus alunos não chegam na igreja de manhã simplesmente para assistir uma aula. Eles chegam lá de manhã porque eles têm como um principal objetivo aprender a palavra de Deus para que aquilo possa impactar a sua vida e ele possa sair de lá transformado. E você que está na frente desse trabalho tem essa obrigação de fornecer todo um conteúdo e não só fornecer, mas compartilhar com os seus alunos esse conteúdo e aprender com eles também. Para isso você precisa ter didática, para isso você precisa ter recursos, para isso você precisa usar alguns recursos, fazer alguma coisa a mais para que a sua aula seja dinâmica, para que a sua aula tenha resultados. Aqui, por enquanto, eu estou oferecendo um slide e algumas dicas de como melhorar a sua aula na escola bíblica dominical. Então, faça o download do slide, modifique da forma que você quiser, faça alguma coisa, mas tente, se não for possível usar o slide na sua aula, pelo menos faça o download, use para estudar e procure ser criativo na sua aula. Mas se for possível usar, faça o download, use na igreja, tire o meu nome, tire a logo, modifique do jeito que você quiser. O slide é seu, então use aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos aqueles que têm desejo de aprender mais a palavra de Deus. Fale do EBD em Foco. Se você estiver no canal no YouTube, vai lá, se inscreva no canal, vai no Facebook, curta a página, participe do grupo. Vamos interagir, porque essa é a ideia, que juntos nós podemos aprender mais da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos começar a aula. Essa aula de hoje ela fala sobre lei, a carne e o espírito. Então o que essas coisas têm a ver uma com a outra? É o capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Então quem está acompanhando aí a lição, desde a primeira lição, seja um comentário na internet, seja na sua igreja, está por dentro do assunto. Então o apóstolo Paulo está falando aí agora já da questão da santidade, como ser santo, como servir a Deus se não tem lei. Então, qual é o objetivo da lei? Como que o cristão deve se comportar diante da lei? E essa luta que tem entre a carne e o espírito, que a gente sabe que existe. Uma hora a gente quer ser santo, outra hora o pecado vem e nos confunde. Então, o apóstolo Paulo trata desse assunto nessa lição. Então, vamos começar a nossa aula. A lei, a carne e o espírito. Então, a nossa aula é esse tema, como eu já falei. E o texto áureo dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7:25. Verdade prática. A luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. Então, a verdade prática, ela fala, um resumo do que a gente vai ver na lição. Então, que existe sim uma luta entre a carne e o espírito, mas o crente ele tem que confiar na graça de Deus, porque é somente pela graça de Deus que ele alcança vitória. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 7, de 1 a 15. Eu não vou fazer essa leitura, vou supor que você já fez, para o vídeo não ficar muito extenso, mas é o que a gente vai estudar. E vamos partir logo para a introdução. Então, aqui no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, Paulo fala sobre o papel do crente em relação à carne e o espírito. Então, a gente vê aí que ele vai falar como que o crente se relaciona aí, com a lei, com a carne e o espírito
e é o Espírito de Deus, no caso o Espírito Santo. E ele usa 3 analogias, né? Então, assim, ele fala da analogia do casamento, a analogia de Adão no paraíso, é algo que está subentendido, e a analogia da carne versus o Espírito. A gente vai aqui ver que até o momento, né, tudo que a gente estudou, o que a gente estudou? Que o homem, ele pecou, né, o homem se afastou de Deus, está longe. Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados, pagou o preço, nos justificou, Jesus ressuscitou, provando que Ele é Deus, confirmou a nossa justificação e nós fomos libertos da lei e do pecado. Mas como devemos nos portar diante da lei? É o que surge, né? Já que eu sou justificado e estou liberto, livre de tudo, como que eu vou me portar diante da lei? E depois de salvos, passamos por conflitos espirituais? Então, será que o crente ele sofre tentações? O crente ele passa por problemas? Ele pode pecar? Nesse sentido, conflitos espirituais, né? O crente ele está sujeito a pecar? Como assim, né? Vamos ver aqui o que significa, né, esses conflitos, né? Ou seja, por que o crente passa por conflitos espirituais, né? Por quê? Qual é o significado de tudo isso? Então vamos entender isso nessa lição. Então tá lá, a lei ilustrada na analogia do casamento. Esse é o primeiro tópico. Então a metáfora do casamento, né, o que o apóstolo Paulo fala, né, ele fala o seguinte: tem um que vai falar assim, sou salvo pela lei. Só que, como a gente já viu, isso não existe, né? Ninguém pode ser salvo pela lei. Até mesmo aquele que guarda a lei com zelo, com devoção, com toda a tua força e tenta guardar a lei. Ele não consegue ser salvo pela lei. A gente já viu que a lei não salva. A lei não salva. Aí surge o outro, sou salvo, agora basta guardar a lei para ser livre do pecado. Ou seja, já é aquele camarada que diz, não, eu sou salvo, fui lá, aceitei Jesus como Salvador, sou salvo. Mas, né, agora eu preciso guardar a lei. Ou seja, vem um algo além, né, da lei, um algo a mais, além de Jesus, né, corrigindo. Além de Cristo tem a lei, além de Cristo tem uma lista de pode e não pode. Mas não é isso que vai nos livrar do pecado. Tá errado também. Então, não é nem aquele que é salvo pela lei e nem aquele que é salvo por Jesus acha que tem que guardar a lei. Não há necessidade, porque a gente vai ver aqui que o que nos livra do pecado é o próprio Cristo. Ele é que nos liberta do pecado. Então, para mostrar a função da lei, né, Paulo vai usar a analogia do casamento. Qual é a função da lei? Qual é o objetivo da lei? Então, o que acontece no casamento quando um cônjuge morre? O casamento acaba, né? Não existe, na verdade, existe casamento. Morreu, né? Ninguém vai ficar casado com um defunto. Então, quebra o contrato de casamento. Acabou. Então, a pessoa está livre. Então, depois da morte de um dos cônjuges, a pessoa está livre. A mesma forma, ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Estamos unidos a Cristo. Então, a lei ela nos condena, ela nos diz, olha, você errou, você falhou, você está condenado. Ela serve para dizer onde nós erramos e dar a condenação, mas ela não serve para nos salvar. Não tem como ser salvo pela lei. Mas quando a gente morre com Cristo, porque o cristão, a morte de Cristo na cruz, né, simboliza, no caso, ela leva junto o cristão que morreu para o pecado. É simbólico. Quando o cristão ele aceita Jesus como Salvador, ele crê em Cristo como Salvador, ele é como se ele morresse também para o pecado. Ele morreu com Cristo, ele foi crucificado com Cristo. Ele não está mais vivo para o pecado, ele está morto para o pecado, ele está morto para a lei. Então a lei não tem mais o poder de condená-lo. Está unido com Cristo, pela morte de Cristo.
E a metáfora da viúva, né, da mulher viúva. Vamos partir para o próximo tópico, que é o seguinte: a mulher e o homem vivos, tá lá, os dois vivos. É um casamento. Existe aí uma relação, tem uma aliança, eles têm um contrato, eles têm uma aliança, eles têm um contrato de casamento, estão casados. Só que, nesse caso aqui, se por acaso a mulher ou o homem procurar uma outra pessoa, está cometendo adultério. Não está certo, ela não pode fazer isso. A mulher não pode largar o marido e casar com outro homem, que ela está adulterando, e nem o homem largar a mulher e arrumar outra mulher porque está adulterando também. Então, existe aqui uma relação que os dois estão ali unidos. Aí o homem morre, né? O homem morre, acabou. Ou seja, a aliança, né, ela já não existe mais. Aqui a aliança está quebrada. Então, morreu, acabou. Ela está livre para casar com quem ela quiser. Morreu o homem, a mulher está livre, está liberta. Então, ela não mais vai ser considerada uma adúltera, né? Ou seja, ela pode casar novamente. Aí a gente vem aqui, o homem sem Cristo é acusado pela lei. Está lá, o homem sem Cristo. A lei acusa ele. Então, ele está ali obedecendo os preceitos da lei, né? Os preceitos legais aí da lei mosaica. Só que aí vem o cristão que morreu com Cristo na cruz, ou seja, aquele que depositou a confiança da sua salvação em Cristo. A gente observa que ele morreu com Cristo. Se ele morreu com Cristo, ele não está mais preso aos preceitos da lei. Ele rompeu os votos de obediência aos preceitos da lei. Então, tá lá, o homem morreu com Cristo, rompeu os votos, porque agora ele depende de Cristo, ele não depende mais da lei. Isso nos leva agora ao terceiro ponto, que é mortos para a lei. O que significa isso? Mortos para a lei pelo pecado, pelo corpo de Cristo. Mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, essa analogia que Paulo usou, ele fez isso somente com essa intenção de mostrar, né, que do casamento, da viúva, ele está só querendo mostrar o seguinte, que na verdade, nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós morremos para o pecado. Morremos. No caso aqui, quem morre seria o crente, né? Ou seja, o crente ele morreu. É simbólico, ou seja, se morreu, acabou aquela relação, né? Essa ilustração que Paulo usa é só para dizer, morreu, não existe mais relação. Então o crente ele morreu para o pecado, morreu para a lei, ele morreu para a lei não pode mais acusar ele e agora ele está unido com Cristo. Ele não depende mais da lei. Seja essa lei, né, a lei mosaica, ou seja, talvez Paulo podia ter em mente aqui a lei dos romanos. Tinha uma lei dos romanos. Tanto faz. Morreu para a lei e agora ele está unido com Cristo. Vamos para o segundo ponto, que é a ilustração aqui de Paulo, né? Paulo ilustra sobre Adão. É algo um pouco subjetivo, né? Adão ilustrado na analogia da solidariedade e da graça. Então, assim, o texto lá que a gente vê da leitura bíblica, Romanos 7, de 1 a 15, não fala nada de Adão, mas é subentendido. Por quê? Né? De volta ao paraíso. Porque, assim, o apóstolo Paulo ele fala que ele estava sem pecado. Né? Ou seja, ele se viu numa situação que ele não tinha lei, na verdade. Ele não tinha lei. Então, ele não tinha pecado e não tinha lei, não tinha nada para acusar ele. Então, quem viveu essa situação foi Adão. Né? A não ser que a gente pense no apóstolo Paulo como sendo criancinha. Né? Ou seja, ele era criança, sei lá, e aí de repente começou a conhecer a lei. E aí a partir daí surgiu. Mas enfim, vamos ver aqui. Adão sem pecado. Então, Adão sem pecado implicaria em uma humanidade sem pecado. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, toda a descendência de Adão seria sem pecado. Então, toda a humanidade sem pecado. Só que Adão pecou. Como Adão pecou,
toda a humanidade afundou no pecado. Então, a gente consegue identificar Adão como o cabeça da humanidade, como o que puxou à frente, né? Ou seja, ele representa toda a humanidade. Se Adão pecou, logo toda a humanidade pecou. Se Adão perdeu o relacionamento com Deus, toda a humanidade perdeu esse relacionamento com Deus. Então, olhando aí o texto bíblico, Romanos 7, né, do versículo 7 ao versículo 8, e comparando com Gênesis 3, de 1 a 6, a gente vai ver que tem uma relação. Paulo coloca assim, ó: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, olhando lá para Gênesis, fala assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, Deus falou, não comereis de toda a árvore do jardim. Era uma lei. Deus tinha dado uma lei ali naquele momento. Então a lei disse, não cobiçarás. Aí lá na frente, no versículo 6, né, vamos ver aqui o versículo 8 de Romanos. O versículo 8 aqui de Romanos diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Então o pecado tomou pelo mandamento, ou seja, aproveitou a lei e despertou em mim toda a concupiscência, todo desejo de cometer a cobiça. Então, versículo 6 de Gênesis 3, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja, ela viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, árvore desejável. Ou seja, o mandamento despertou dentro de Adão, ou de Paulo, ou de mim, ou de você que está me ouvindo, despertou dentro de nós o desejo de fazer o que é errado. Então, o problema não está no mandamento, o problema não está na lei, o problema está em nós. Nós é que somos pecadores. Nós é que somos falhos. A lei, ela não veio trazer o pecado. Só que ele tomou a circunstância ali, aproveitou a circunstância, vamos dizer assim, o pecado, né? Aproveitou aquela circunstância do mandamento, da lei, e veio e afloresceu. Então, foi isso que aconteceu ali no Jardim do Éden, né? A lei dada por Deus, o mandamento dado por Deus, né? Depois fez com que dentro deles despertasse essa curiosidade, aí veio a cobiça. E aí, continuando o texto aqui, Paulo ele fala lá no capítulo 7, versículo 9, eu vivi sem lei. Então, talvez Paulo não estava falando dele mesmo, como eu já disse, talvez ele estava falando de Adão. Paulo se via em Adão, né? Ou seja, ele via que quem foi que viveu sem lei? Foi Adão. Adão viveu sem lei. Ele viveu totalmente, no começo, sem lei. Depois Deus veio e deu o mandamento. Deus deu a lei. Mas e se a gente for pensar também, se Paulo estivesse falando dele mesmo, Paulo estaria falando que ele viveu sem lei até uma certa idade, depois foi ensinado a lei para ele. Pode ser também, é uma outra ideia aí para interpretar esse texto. Mas vamos comparar aqui de novo Romanos 7, de 9 a 11 com Gênesis, né? 2, 17, 3 e 13. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha só o que diz Gênesis 2,17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, há uma certa analogia, é parecido. Paulo com certeza estava lembrando desse texto de Gênesis quando ele escreveu aqui em Romanos. Ele conhecia, né? Então ele escreveu. Por quê? Porque o mandamento reviveu o pecado. Vindo o mandamento, reviveu o pecado e ele morreu. E Deus falou para Adão que no dia que ele pecasse, ele ia morrer. E no versículo 11,
porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, Gênesis 3,13, disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então está aqui, ó, a serpente me enganou, o diabo enganou ela, ou seja, o diabo ele foi ali decisivo, né, mas quem tomou a decisão foi a mulher. Mas ela foi enganada da mesma forma, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o enganou. Ou seja, enganou, a serpente também enganou. Então a gente pode observar aqui que o apóstolo Paulo ele tinha em mente o texto de Gênesis quando ele escreveu aqui Romanos 7, 9 a 11. Então, resumindo aqui, quando ele recebeu a lei fez com que revivesse o pecado, né? O pecado, como se diz assim, viesse à tona, né? O pecado veio à tona após ele receber o mandamento e ao pecar ele morreu, espiritualmente falando. Lembrança do Sinai. Então, lembrança do Sinai é uma interpretação que alguns fazem, que Paulo também tinha em mente, né, uma crença judaica de que o primeiro homem a viver a lei foi Adão. Isso é porque os judeus eles dão muita ênfase à questão da lei, né, mas isso aqui não influencia muita coisa, sendo ou não a lei de Moisés que Adão guardou, mas foi uma lei, de qualquer forma foi um mandamento, foi uma lei. Então, segundo eles, Adão guardou o mandamento, mas assim, se o apóstolo Paulo tinha isso em mente ou não, eu não sei dizer, né? Era costume, cultura judaica na época esse ensinamento. E já dizia um filósofo judeu que a cobiça praticada por Adão, o pecado de cobiça, né, foi o pecado que trouxe os outros pecados, a raiz de todos os males. Mas isso aqui é algo que os judeus falam, né? Não vai influenciar muito no nosso aprendizado aqui no contexto, que o importante é dizer, Adão recebeu o mandamento, ele recebeu uma lei. Não necessariamente a mesma lei que Moisés recebeu no Sinai, mas ele recebeu uma lei. A lei dada a Adão. Então, vamos comparar aqui essa lei dada a Adão e a lei dada a Moisés. Então, como eu falei, né, ele recebeu uma lei. Então, o mandamento foi dado a Adão para trazer vida. Então, Deus deu um mandamento para que ele vivesse. E se converteu através da ação da antiga serpente, personificação do diabo em morte. Ou seja, o mandamento dado para trazer vida, Adão, não come, porque se tu comer tu vai morrer, né? Mas se tu não comer tu vai viver, ou seja, para trazer vida, foi transformado em morte pela serpente. Ou seja, foi enganado e virou morte. O mandamento dado a Moisés, né? Então a lei de Moisés foi dada para trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, a transformou em um instrumento de morte. Então, olha só como é parecido, né? A lei dada a Adão e a lei dada a Moisés. Não interessa, é tudo lei. Foi dada uma lei. Então, a lei ela veio para trazer vida, mas o pecado ou o diabo aproveita a situação e transforma ela em um instrumento de morte. Então, aqui tem um quadro que está na revista, recomenda a estudar esse quadro, ler os versículos. Então, o professor aí na sala de aula ele deve fazer isso. Aqui eu não vou fazer como forma de andar um pouco mais rápido, mas assim, se nós olharmos para a nossa vida como filhos de Adão, né, o que acontece? Ruína, pecado, morte, separação de Deus, desobediência, punição e lei. É isso que vem, né? O homem em Adão. Já como filhos de Deus, o homem em Cristo é salvação, justiça, vida eterna, relacionamento com Deus, obediência, libertação e graça. Então aqui, lei e graça, um ao lado do outro. Existe uma historinha, um certo pastor contou uma história que eu achei bem interessante, que ilustra bem o que significa essa relação entre lei e graça. Diz que existia uma mulher
E essa mulher, ela tinha um marido muito ruim. Esse marido gostava de mandar nela. Ele mandava em tudo. Faz isso, faz aquilo. Era aquela coisa opressora. Tu tem que fazer. Ela tinha que levantar de manhã para fazer o café. Ela tinha que limpar a casa. Ela tinha que fazer isso. Ela tinha que fazer aquilo. Tudo. Quando ele chegava em casa, ela tinha que ir lá tirar o sapato dele. E tinha que fazer preparar uma água para ele tomar banho, tudo ela era obrigada a fazer. E aquela mulher era cansada, era uma mulher que cansava, e quando ela não conseguia cumprir, né, cansava por tanta coisa que tinha que fazer, e quando ela não conseguia cumprir o que ele pedia, ele batia nela. Então, essa mulher, ela vivia sob um jugo. Ela era obrigada a seguir algumas coisas e ela tinha que seguir. Quando ela falhava, ela apanhava. Certa vez, esse marido dela morreu. Ele morreu. E ela casou de novo. Quando ela casou de novo, ela já casou com um marido bom. O marido que tratava ela bem, o marido que cuidava dela, o marido que dava tudo que ela precisava. Só que o interessante é que ela fazia a mesma coisa. Ela levantava de manhã, ela fazia café, ela arrumava a casa, ela fazia almoço. Quando ele chegava, ela tirava o sapato, pegava uma roupa. Ou seja, ela fazia tudo o que ela fazia para o outro e mais um pouquinho. Só que ela era feliz. Ela fazia de bom coração. Ela fazia porque ela se sentia bem fazendo aquilo ali. Não é porque ele mandava, não é porque ele obrigava, mas ela fazia tudo por ele e mais um pouquinho do que ela já fazia para o outro, porque ela amava a ele. Não era porque tinha uma lei mandando ela fazer, mas é porque ela queria fazer. E quando ela errava, quando ela não fazia, ele não castigava ela. Tinha essa relação, né, de favor imerecido, né? Então, que é a graça de Deus, é favor imerecido. Deus, ele foi gracioso para conosco e nós fazemos algo para Deus, nós obedecemos a sua palavra, nós obedecemos os seus mandamentos, nós fazemos a vontade de Deus, mas sem necessariamente aquela obrigação. Tu é obrigado a fazer. Não somos obrigados a fazer. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Nós fazemos porque Deus, pela sua infinita graça, nos salvou e nós somos impelidos a viver uma vida de santidade. Então, essa história, ela ilustra um pouco essa relação entre lei e graça. Continuando, os frutos da graça. Então, a santidade da lei. Vamos ver aqui. Então, estaria Paulo desqualificando a lei? Será que Paulo estava falando que a lei não serve para nada? Olha o que ele escreve, Romanos 7,12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, Paulo ele não estava desqualificando a lei. Ele estava confirmando, a lei é santa. É a lei de Deus, dada por Deus. Então, não há nenhum problema com a lei. A lei é boa e o seu propósito também é bom. Então, a gente vê aí que o problema não é a lei. Então, qual é o problema? O problema está dentro do homem, no pecado que habita nele. Aí está o problema. Então, o problema, né, não é a lei é boa, o homem que é pecador. Porque a lei vem e ela simplesmente mostra o pecado. Ela mostra que nós somos falhos. E como eu já falei em outra lição, a gente já estudou em outra lição, a lei ela é um tutor, ela nos conduz a Cristo, mas ela em si não salva, ela conduz a Cristo. Ela é boa, é santa, mas não salva. E quem resolve o problema do pecado do homem não é a lei, é Cristo. É isso que a gente tem que entender. Então, o segundo ponto aí, a malignidade da carne. Então, aqui, ó. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento.
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 22 e 23. Então, aqui Paulo ele vem falar, né, da batalha que existe entre a carne e o espírito. Ou seja, dentro do homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Então, o Paulo está falando, não, eu quero servir a Deus, eu quero buscar a Deus, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer em Deus. Mas ele vê nos seus membros uma outra lei que batalha lá contra a lei do entendimento e prende debaixo do pecado. Ou seja, está dentro dele aquele desejo de pecar, aquela velha natureza, aquele velho homem. Então existe ainda aí essa briga, né? O homem salvo, ele quer servir a Deus, ele quer buscar a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, mas ainda tem dentro de si um certo sentimento, desejo pelo pecado. E aí ele ainda existe uma batalha, existe uma luta, né? Existe um certo desejo, porque não existe isso. Eu aceitei Jesus como Salvador e eu não vou mais pecar, não vou sentir desejo pelo pecado, não. Continua existindo desejo pelo pecado. Agora cabe a nós orar, jejuar e buscar a direção de Deus, porque temos que ver que é viver em novidade, né, do Espírito. Mas viver em novidade do Espírito não é confiar na nossa própria força, é confiar que o Espírito Santo de Deus vai nos dar força para vencer e lutar contra o pecado e viver uma vida de santidade. Não adianta, nós sozinhos não conseguiremos, não vamos conseguir. Só vamos vencer a natureza com a ajuda do Espírito, que é o que leva ao próximo tópico, né? Fala da velha natureza, então ela sempre tenta se rebelar, essa velha natureza. Nunca lute com suas próprias forças e conte com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a ideia. Deus vai nos capacitar. Não existe pessoa santa, não existe pessoas diferentes. Já vi gente falar, porque eu sou diferente, eu consigo viver a vida de santidade. Não. E não fique pensando, tem gente que acha que vive a vida de santidade porque não bebe, não fuma, não trai, não comete fornicação, não adultério, sei lá, esses pecados mais vistos na sociedade. Mas é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não ajuda o próximo, que não ama o próximo. Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Viver, não dar lugar à velha natureza, não é necessariamente você sair por aí, né, dar lugar à natureza, vou dizer assim, necessariamente você sair por aí cometendo todo tipo de pecado aí, bebendo e prostituindo, não. Não é isso. É isso também. Quem faz isso está dando lugar à velha natureza. Mas se você é uma pessoa orgulhosa, egoísta, egocêntrica, só quer as coisas para si, só pensa em si mesmo, não ama o próximo, não ajuda o próximo, você também está dando lugar à velha natureza. Então está tudo incluído aí. É muita coisa. Não é só aquelas coisas que a sociedade vê. Não, as coisas que só Deus vê também está contando. Então nós temos que nunca lutar com a própria força, mas contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, contar com a ajuda do Espírito Santo é justamente buscar a Ele, cada dia mais, cada vez mais, ter uma vida diária. Então, assim, eu acrescentei aqui, não tem na lição isso aqui, mas eu peguei do livro do F.F. Bruce, diz assim, os crentes em Cristo são perfeitos quanto à sua justificação. Ou seja, a nossa justificação é perfeita, aconteceu, mas a sua santificação apenas começou. Esta é uma obra progressiva, ou seja, aos poucos nós vamos melhorando, aos poucos nós vamos nos tornando mais santos, corrigindo um erro aqui e acolá. Mas dizer que eu já sou santo sozinho, não, é algo progressivo, o Espírito Santo vai nos ajudando. Somos justificados, beleza. Agora vamos ser santificados aos poucos. Então, a gente conclui aqui que mesmo vivendo debaixo da graça, o crente experimenta o conflito
entre a sua antiga natureza e a nova vida em Cristo. Então existe esse conflito, né? Mas aí o cristão vem a pergunta: como viver uma vida nova se a velha vida ainda continua, né, querendo ocupar um antigo espaço? Então como que eu vou como que eu vou viver de fato em novidade de vida, em vida de santidade, se ainda existe uma velha natureza? A resposta é: confie na graça de Deus. Somente a graça de Deus é que vai nos fortalecer. Então, confiar em Deus, que Ele nos sustenta, que Ele vai nos guiar. Não que nós mesmos vamos fazer alguma coisa para ter uma vida de santidade. Não, é a graça de Deus. A graça de Deus. Amém? Então, encerro aqui essa lição. A gente sempre fala aqui nos livros, né, que a gente pode ler aí, os comentários bíblicos, e um livro sobre a graça de Max Lucado, tem a ver com muita coisa da lição. E por último aqui, né, eu recomendo você novamente entrar aí no ebdinfoco.com, acessar o site e ter aí um conteúdo exclusivo, um conteúdo que vai te auxiliar como professor, como educador, né? Você pode entrar lá, pegar um slide, um subsídio, assistir um vídeo, fique à vontade. Esse trabalho é para a honra e a glória de Deus. Amém.